Estou com muita fome. Imagine você com tanta fome que suas mãos tremem. Você bate numa porteira desconhecida, sem saber se será expulsa ou acolhida. Você está fugindo de um homem que prometeu te amar, mas que transformou sua vida num pesadelo de humilhações e dor. E agora, você tem apenas uma escolha: pedir ajuda a estranhos ou morrer de fome na estrada. O que você faria? Esta é a história de Maria Clara, uma mulher que descobriu que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. O sol de meio-dia castigava sem piedade a estrada de terra que cortava o interior. Maria Clara cambaleava, cada passo uma batalha contra o próprio corpo que já não obedecia mais. Suas sandálias baratas levantavam pequenas nuvens de poeira vermelha que grudavam no suor das suas pernas arranhadas. A blusa branca, que um dia foi bonita, agora pendia rasgada no ombro esquerdo, revelando um roxo feio que se espalhava até o pescoço. Ela não sabia há quantas horas caminhava. Talvez fossem 3, talvez 5. Depois que desceu daquele caminhão de entregas que lhe deu carona até a entrada da cidade, tinha apenas seguido a placa que indicava fazendas na região. Qualquer coisa, pensou, qualquer lugar que não fosse ali. A fome era uma dor viva que consumia suas entranhas. Não era apenas a barriga vazia, era a tontura que embaçava sua visão, a fraqueza que fazia suas pernas tremerem, a boca tão seca que sua língua parecia um pedaço de couro velho. Maria Clara não comia nada substancial há 2 dias. Rodolfo tinha trancado a despensa com cadeado depois da última vez que ela ousou comer sem permissão. Você engordou, ele tinha dito, apertando o braço dela com força. Está parecendo uma porca. Vai ficar de jejum até aprender. Ela tocou no braço agora, sentindo as marcas dos dedos dele, ainda doloridas sob a pele. Quantas vezes tinha ouvido isso? Que era gorda, feia, burra, ingrata. Tanto que tinha começado a acreditar. Tanto que acordava de manhã se perguntando por que ainda estava viva. Mas 3 noites atrás, algo mudou. Rodolfo voltou bêbado de mais uma reunião com seus amigos poderosos e, quando a viu sentada na cozinha tomando água, simplesmente explodiu. Os socos vieram primeiro, depois os chutes. Quando ele pegou o cinto, Maria Clara viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: a intenção real de matá-la. Ela fugiu pela porta dos fundos enquanto ele tropeçava nas próprias pernas. Correu pela escuridão da fazenda dele, pelos pastos, pela mata. Correu até que seus pés sangraram e seus pulmões arderam, e continuou correndo. Agora, sob o sol impiedoso, Maria Clara avistou uma porteira de madeira. Além dela, um caminho de terra bem cuidado levava a uma construção que ela mal conseguia distinguir na distância. Uma fazenda, sua última esperança. Ela se arrastou até a porteira e se apoiou nela, sentindo a madeira áspera sob suas mãos. Por um momento pensou em simplesmente deitar ali mesmo, na sombra magra da cerca, e deixar tudo acabar. Seria tão fácil. Fechar os olhos e não acordar nunca mais. Mas algo dentro dela, um último fragmento de vontade, talvez apenas instinto de sobrevivência, a fez levantar a mão e bater na madeira. 1 vez, 2, 3, nada. Maria Clara deslizou pela porteira até ficar sentada no chão. As lágrimas vieram então, quentes e silenciosas. Ela tinha fugido de um inferno apenas para morrer de fome na porta de estranhos. Que piada cruel era sua vida. Não sabia quanto tempo ficou ali quando ouviu o barulho de passos, lentos, pesados, se aproximando pelo caminho de terra. Ela tentou se levantar e não conseguiu. Sua visão embaçou. Uma voz chegou até ela, rouca, mas gentil. Moça, você está bem? Maria Clara forçou os olhos a focarem. Viu um homem idoso parado do outro lado da porteira, olhando para ela com uma expressão de alarme e compaixão. Ele devia ter uns 70 anos, rosto curtido pelo sol, mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a vida inteira na terra. Usava uma camisa xadrez simples, calça jeans velha e um chapéu de palha. A voz de Maria Clara saiu como um sussurro quebrado.
Eu só preciso de um pedaço de pão, por favor. O homem abriu a porteira imediatamente e se ajoelhou ao lado dela. Maria Clara se encolheu instintivamente, esperando o grito, o golpe, a rejeição que tinha se tornado tão familiar. Mas ele apenas estendeu a mão devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Meu Deus do céu! O que fizeram com você? Sua voz carregava uma dor genuína. Consegue se levantar, filha? Maria Clara assentiu, mas quando tentou, suas pernas cederam. O homem a amparou com firmeza, passando o braço dela sobre seus ombros. Calma, calma, eu te ajudo. A casa não é longe. Eles caminharam lentamente pelo caminho de terra. Maria Clara mal registrava a paisagem ao redor. Pastos verdes, vacas pastando tranquilas, galinheiro ao longe. Tudo o que importava era colocar um pé na frente do outro e não desmaiar. A casa era térrea, simples, mas bem cuidada. Varanda ampla com cadeiras de balanço, paredes pintadas de branco com detalhes em madeira, telhado de barro, cheiro de terra molhada e mato fresco. Quando o homem a ajudou a subir os 3 degraus da varanda, Maria Clara sentiu o cheiro que vinha de dentro da casa e quase desmaiou. Pão fresco assando. Senta aqui, filha. Ele a guiou até uma cadeira de balanço. Não sai daí, já volto. Maria Clara afundou na cadeira, cada músculo do seu corpo gritando de alívio. Fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, o homem estava voltando com uma bandeja. Nela, um pedaço generoso de pão ainda quente, manteiga amarela derretendo e uma caneca grande de café com leite. Toma, pode comer. Devagar, ouviu? Você está muito fraca. Ela pegou o pão com as 2 mãos trêmulas e deu a primeira mordida. O sabor explodiu na sua boca, macio, quentinho, a manteiga derretendo na língua. Era a coisa mais deliciosa que tinha provado na vida. Ou talvez fosse apenas a fome falando. Não importava. Maria Clara comeu e as lágrimas começaram a cair. Grandes lágrimas silenciosas, que desciam pelo seu rosto sujo enquanto ela mastigava. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de surpresa absoluta ao descobrir que ainda existiam pessoas gentis no mundo. O homem se sentou na cadeira ao lado e esperou em silêncio respeitoso. Não fez perguntas, não exigiu explicações, apenas deixou que ela comesse. Quando Maria Clara terminou o pão e tomou metade da caneca de café, finalmente encontrou coragem para olhar para ele. Obrigada, ela sussurrou. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, filha. Ele tirou o chapéu, revelando cabelos completamente brancos. Sou Albertino. Essa é minha fazenda, a Santa Rita, e você é bem-vinda aqui. Maria Clara. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não quero incomodar. Só precisava de comida mesmo. Já vou indo. Indo para onde? A pergunta foi gentil, mas direta. Você mal consegue ficar de pé. Eu vou dar um jeito. Sempre dou. Albertino suspirou e se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Maria Clara, eu não sei o que aconteceu com você, e não vou perguntar se você não quiser falar, mas eu sei reconhecer uma alma em desespero quando vejo uma. Ele apontou para os hematomas nos braços dela, que ela tentou esconder puxando as mangas rasgadas, e sei reconhecer o trabalho de um homem covarde. O coração de Maria Clara disparou. Ela se levantou rápido demais e a tontura quase a derrubou. Eu preciso ir. Obrigada pelo pão, seu Albertino, mas eu... Calma, filha, calma. Ele levantou as mãos num gesto apaziguador. Ninguém aqui vai te machucar. Ninguém vai te entregar para quem quer que você esteja fugindo. Você tem minha palavra. O senhor não entende. A voz de Maria Clara saiu trêmula. O homem, ele é poderoso. Muito poderoso. Se ele descobrir que estou aqui, ele vai destruir o senhor. Vai destruir tudo o que tem. Esse homem tem nome? Maria Clara hesitou. Pronunciar aquele nome parecia dar-lhe poder, como invocar um demônio. Rodolfo Mendes. Albertino ficou em silêncio por um longo momento. Algo mudou em sua expressão. Não medo, mas reconhecimento.
O fazendeiro de São José do Prata? O senhor conhece ele? Conheço a reputação. Rico, influente, bem relacionado com políticos. Albertino fez uma pausa. E violento. Já ouvi histórias. Então o senhor entende por que preciso ir embora. Ele não pode saber que estive aqui. Entendo. Albertino assentiu devagar. Mas também entendo que você está exausta, ferida e faminta, e que a noite vai cair em algumas horas, e que eu jamais conseguiria dormir tranquilo, sabendo que mandei uma moça nessas condições de volta para a estrada. Seu Albertino. Fica hoje. Não foi um pedido, foi quase uma ordem gentil. Só hoje. Toma um banho quente, come direito, dorme numa cama de verdade. Amanhã cedo, se ainda quiser ir embora, eu não vou te segurar. Mas hoje, você fica. Por favor. Maria Clara olhou para aquele homem idoso, para os olhos cansados mas bondosos, e algo dentro dela se quebrou. Há quanto tempo ninguém falava com ela daquele jeito? Como se ela fosse uma pessoa, não uma coisa. Como se importassem se ela estava bem ou não. Só hoje, ela concordou numa voz pequena. Albertino sorriu e foi um sorriso de verdadeira alegria. Ótimo. Vou te mostrar o quarto de hóspedes. Fica no fundo da casa bem quieto e tem banheiro privativo. Ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Maria Clara aceitou e juntos entraram na casa. O interior era simples, mas aconchegante. Sala com sofás velhos, mas limpos, uma TV pequena, fotos na parede mostrando um Albertino mais jovem ao lado de uma mulher bonita e um menino loiro. Paredes de madeira clara, piso de tábuas bem assentadas, cheiro de café e limpeza. Minha esposa, Dona Teresa, faleceu há 3 anos. Albertino disse, notando Maria Clara olhando para as fotos. 50 anos de casamento. Ainda sinto falta dela todo dia. Sinto muito. Ela ia gostar de você. Ele continuou caminhando por um corredor estreito. Teresa sempre teve um coração enorme para quem precisava de ajuda. Eles pararam em frente a uma porta no fim do corredor. Albertino a abriu, revelando um quarto pequeno, mas arrumado. Cama de solteiro com colcha de retalhos, criado mudo com um abajur, uma cômoda simples, janela com vista para os pastos. Toalhas estão no armário do banheiro. Água quente funciona bem. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Vou estar na cozinha preparando o jantar. Seu Albertino... Maria Clara não sabia o que dizer. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? O velho fazendeiro sorriu de novo, e dessa vez havia uma tristeza nos seus olhos. Porque eu tenho uma filha que eu não vejo há 15 anos. Ela se casou com um homem que não gostava de mim, que a isolou da família. E todo dia eu rezo para que, se ela estiver precisando de ajuda, alguém tenha a bondade de abrir a porta para ela. Ele tocou levemente no ombro de Maria Clara. Então, quando vejo alguém precisando, faço o que eu espero que façam por ela. Ele saiu e fechou a porta suavemente, deixando Maria Clara sozinha. Ela ficou parada no meio do quarto, ainda processando tudo. Então, movendo-se como em um sonho, entrou no banheiro. Era pequeno, mas limpo, com uma banheira antiga de pés e um chuveiro simples. Ela abriu a torneira da água quente e esperou. O vapor começou a subir, embaçando o espelho. Maria Clara tirou as roupas rasgadas e sujas, evitando olhar para o próprio reflexo. Não queria ver as marcas. Já sabia onde cada uma estava. Entrou no chuveiro e deixou a água quente cair sobre ela. E ali, finalmente sozinha, finalmente segura, pelo menos por uma noite, Maria Clara se permitiu chorar de verdade. Não o choro silencioso e controlado que tinha aprendido a fazer para não irritar Rodolfo. Mas um choro profundo, gutural, que vinha de um lugar que ela tinha mantido trancado por anos. Chorou pela mulher que tinha sido antes dele, pela garota de 22 anos que sonhava em ser professora, que ria alto, que acreditava em finais felizes. Chorou pela primeira vez que ele levantou a mão e ela se culpou, achando que tinha feito algo errado. Chorou pelas 1000 desculpas que inventou para as marcas, pelas mentiras que contou, pelo isolamento que aceitou. E quando não tinha mais lágrimas, quando a água já estava esfriando, ela saiu e se enrolou numa toalha velha, mas macia, que cheirava a sol e lavanda. No quarto, ela encontrou roupas limpas em cima da cama.
uma calça de moletom cinza e uma camiseta grande com estampa desbotada. Provavelmente pertenciam a Dona Teresa. Maria Clara as vestiu, agradecida por cobrir as marcas. Estava se enxugando o cabelo quando ouviu barulho de carro chegando. Vozes masculinas. Ela congelou, o pânico subindo pela garganta. Rodolfo. Ele já tinha descoberto. Já vinha buscá-la. Uma batida suave na porta a fez pular. Maria Clara, é o Albertino. Meu filho chegou. Ele mora aqui comigo. Queria te apresentar. O filho. Não, Rodolfo. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração disparado. Já vou. Ela abriu a porta e seguiu Albertino até a cozinha. Um homem estava de costas, guardando compras na geladeira. Alto, ombros largos, cabelo castanho claro levemente ondulado. Jeans e camiseta simples. Quando se virou, Maria Clara viu um rosto bonito de uma forma honesta. Nada do charme predatório que Rodolfo tinha. Apenas traços regulares, barba por fazer, olhos castanhos cansados. Gabriel, essa é Maria Clara. Ela vai jantar com a gente hoje. Gabriel estendeu a mão automaticamente com um sorriso educado. Então seus olhos focaram no rosto dela, no lábio cortado, no hematoma na maçã do rosto que ela não tinha conseguido esconder completamente. O sorriso desapareceu. Sua mão parou no ar. Meu Deus, ele disse baixinho. Você está machucada. Maria Clara deu um passo para trás, cruzando os braços sobre o peito. Estou bem. Não está. Gabriel olhou para o pai. Pai, ela precisa ir num hospital. Esses ferimentos... Gabriel, calma. Albertino colocou a mão no braço do filho. A moça não quer ir no hospital. E tem seus motivos. Gabriel olhou de um para o outro, claramente tentando entender a situação. Maria Clara viu o momento exato em que ele compreendeu. Seus olhos se arregalaram levemente, depois se encheram de uma raiva fria. Alguém fez isso com você. Não foi uma pergunta. Não é da sua conta, Maria Clara respondeu mais rispidamente do que pretendia. Desculpa, Gabriel levantou as mãos. Você tem razão. Não é. Eu só... Ele passou a mão pelo cabelo, claramente incomodado. Desculpa. Às vezes falo antes de pensar. Um silêncio desconfortável se instalou na cozinha. Albertino o quebrou com um pigarro. Bom, o jantar está quase pronto. Maria Clara, senta aí na mesa. Gabriel, me ajuda a pôr a mesa. O jantar foi uma refeição simples, mas farta. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa e salada. Para Maria Clara, que há dias não comia direito, era um banquete. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada, tentando ignorar os olhares preocupados de Gabriel. Então você trabalha na fazenda também? Ela perguntou, tentando preencher o silêncio. Gabriel assentiu, mastigando. Voltei há uns 6 meses. Eu tinha um emprego na cidade, mas... Ele pausou, algo passando por seu rosto. As coisas não deram certo. Meu pai precisava de ajuda aqui, então voltei. Ele era gerente de banco, Albertino acrescentou com orgulho. Meu filho é inteligente, formado e tudo. Pai... É verdade. Você podia ter ficado na cidade, ganhando bem, mas escolheu voltar para ajudar seu velho pai. Não foi bem uma escolha, Gabriel murmurou, empurrando o feijão no prato. Minha ex-esposa deixou bem claro que eu tinha que escolher, ou o trabalho na cidade com ela, ou voltar para a fazenda. E ela deixou bem claro o que achava de mim quando escolhi vir para cá. Daniela nunca foi boa o suficiente para você, Albertino disse com firmeza. Também acho que não era. Gabriel concordou, mas havia mágoa em sua voz. Mas ela estava certa numa coisa. Eu sou simples demais. Gosto de trabalhar com a terra, gosto de acordar cedo, gosto dessa vida. E para ela, isso fazia de mim um... Como ela disse? Ah, sim, um caipira sem ambição. Simples não é defeito, Maria Clara falou antes de pensar. Simples é o que há de mais valioso. Gabriel olhou para ela surpreso. Seus olhos se encontraram por um momento, e algo passou entre eles. Algo que fez o coração de Maria Clara acelerar de uma forma que ela não sentia há anos, e que nunca tinha sentido com Rodolfo, nem mesmo no começo. Obrigado, ele disse suavemente. Depois do jantar, Albertino insistiu que ela ficasse na sala,
enquanto ele e Gabriel lavavam a louça. Maria Clara ouviu as vozes deles na cozinha, baixas, mas intensas. Sabia que estavam falando sobre ela. Quando voltaram, Gabriel parecia diferente, determinado. Maria Clara, meu pai me contou sua situação. Não os detalhes, mas o suficiente. Ele se sentou na poltrona em frente a ela. Você tem medo que o homem te encontre aqui? Tenho. E se te encontrar, você acha que ele vai fazer mal ao meu pai? Tenho certeza. Gabriel assentiu devagar. Então vou ser direto com você. Se ele vier aqui, vai ter que passar por cima de mim primeiro. E eu não sou fácil de derrubar. Gabriel, você não entende. Rodolfo é poderoso, rico, bem relacionado? Gabriel se inclinou para a frente. Pode ser tudo isso. Mas eu cresci nessa terra. Conheço essas pessoas há 35 anos. E uma coisa que aprendi é que o poder de um homem não vale nada quando está do lado errado. Filho tem razão, Albertino acrescentou. Você fica aqui quanto tempo precisar, Maria Clara. Isso não é mais discussão. Maria Clara olhou para os dois homens, o idoso sábio e bondoso, o filho forte e protetor, e pela primeira vez em anos sentiu algo que tinha esquecido como era: esperança. Só por alguns dias, ela concordou numa voz fraca, até eu me recuperar e poder seguir viagem. Para onde você ia? Gabriel perguntou. Não sei. A honestidade doeu. Longe. Qualquer lugar longe dele. Então não tem pressa, Albertino disse com um sorriso. Fica, descansa, se recupera. O mundo vai estar lá esperando quando você estiver pronta. Eles conversaram por mais 1 hora, mantendo os assuntos leves. Gabriel falou sobre a fazenda, sobre as vacas leiteiras, sobre os planos de expandir a produção de queijo artesanal, que era a especialidade de Albertino. Maria Clara falou pouco sobre si mesma, mas ouviu, e pela primeira vez em anos se sentiu parte de algo normal. Quando o cansaço finalmente a venceu, ela se despediu e voltou para o quarto. Deitou-se na cama de solteiro sob o cobertor de retalhos que cheirava a sabão em pó e sol e esperou que a ansiedade viesse. A culpa, o medo, os pesadelos. Mas o que veio foi um sono profundo e sem sonhos. Maria Clara acordou com o som de pássaros. A luz suave do amanhecer entrava pela janela, pintando o quarto de tons dourados. Por um momento confuso, ela não sabia onde estava. Então, a memória voltou. A fazenda, Albertino, Gabriel. Segurança. Ela se levantou e foi até a janela. A vista dava para os pastos, e o que ela viu a fez parar de respirar. Gabriel estava lá, já trabalhando. Mesmo na distância, ela podia ver a forma como ele se movia, com propósito, com força tranquila. Ele carregava baldes de ração, conversava com os animais, trabalhava a terra. Seu corpo se movimentava com a facilidade de quem tinha feito aquilo a vida inteira. Havia algo de profundamente bonito naquela cena. Um homem honesto, fazendo um trabalho honesto, sob o céu de um novo dia. Maria Clara encostou a testa no vidro frio da janela e pela primeira vez em anos permitiu-se pensar. E se ela ficasse? Não para sempre, apenas por um tempo. E se existisse uma vida diferente daquela que tinha conhecido com Rodolfo? Uma vida onde acordar não era aterrador, onde não precisava andar em ovos, onde podia ser ela mesma sem medo. Era um pensamento perigoso. Esperança era um luxo que ela não podia se dar. Mas enquanto observava Gabriel trabalhar sob o sol nascente, aquela esperança pequena e tímida começou a florescer em seu peito. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. Talvez ainda houvesse, em algum lugar dentro dela, a mulher que ela costumava ser. E talvez naquela fazenda simples com aqueles 2 homens bondosos, ela pudesse começar a encontrá-la de novo. Maria Clara não sabia ainda, mas aquele era o primeiro dia do resto de sua vida, e seria um dia de muitos pela frente. Uma semana se passou como um sopro de vida nova. Maria Clara acordava com o canto dos galos e o cheiro de café fresco que subia da cozinha. Nos primeiros dias, ficava no quarto até ter certeza de que era seguro sair, o coração disparando a cada barulho desconhecido.
Mas aos poucos, conforme os dias se transformavam em rotina, o medo começou a dar lugar a algo que ela mal reconhecia: paz. Albertino nunca a pressionou, nunca fez perguntas invasivas sobre Rodolfo ou sobre o que tinha acontecido. Apenas a tratava com uma gentileza paternal que fazia os olhos de Maria Clara arderem toda vez. No terceiro dia, quando ela finalmente reuniu coragem para descer para o café da manhã, ele simplesmente sorriu e puxou uma cadeira para ela. Bom dia, filha. Dormiu bem? Dormi, sim, obrigada. O café está quentinho e tem bolo de fubá que assou agora. Espero que goste. Gabriel chegou alguns minutos depois, suado do trabalho matinal no curral. Quando viu Maria Clara sentada à mesa, seus olhos se iluminaram de uma forma que ele tentou disfarçar rapidamente. Bom dia. Bom dia. Os primeiros dias foram assim, educados, cautelosos, cada um medindo as palavras. Mas Maria Clara notava coisas. Notava como Gabriel sempre guardava o melhor pedaço de bolo para ela, como ele consertou a cadeira de balanço rangendo sem que ninguém pedisse, porque sabia que ela gostava de sentar ali na varanda. Como seus olhos a procuravam durante o dia, apenas para ter certeza de que ela estava bem. E ela notava outras coisas também. Como ele era gentil com os animais, conversando baixinho com as vacas enquanto as ordenhava. Como ajudava o pai sem reclamar, mesmo nas tarefas mais pesadas. Como ria, uma risada genuína e aberta que vinha do fundo do peito. Tão diferente de Rodolfo, tão absurdamente diferente. No quinto dia, Maria Clara se ofereceu para ajudar na cozinha. Albertino estava preparando queijo, e ela ficou fascinada pelo processo. Isso é arte, ela disse, observando as mãos habilidosas dele moldarem a massa. É tradição, Albertino corrigiu com um sorriso. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Esse queijo é o orgulho da nossa família há 3 gerações. Posso aprender? Os olhos do velho se iluminaram. Claro que pode. Vem cá, vou te ensinar. E assim Maria Clara descobriu um talento que não sabia que tinha. Suas mãos, que tinham passado anos tremendo de medo, encontraram propósito na delicadeza de moldar queijo. Albertino era um professor paciente, explicando cada passo, corrigindo gentilmente quando ela errava. Você tem dom para isso, ele disse no final da tarde, admirando as peças que ela tinha ajudado a fazer. Jeito leve, mão firme. Dona Teresa ia adorar você. Maria Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigada por me deixar ajudar. Eu me sentia inútil. Há tanto tempo. Albertino pousou a mão no ombro dela. Você nunca foi inútil, filha. Alguém mentiu isso para você até você acreditar. Mas não é verdade. Nunca foi. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel comentou que tinha visto os queijos novos. Pai disse que você ajudou. Ficaram bonitos. Seu pai é um mestre. Eu só segui instruções. Não é só seguir instruções, Gabriel insistiu. Tem que ter sensibilidade. Eu tento ajudar às vezes e os queijos ficam tortos. Ele riu. Papai diz que minhas mãos são boas para enxada, não para queijo. Cada um tem seu dom, Albertino filosofou. Gabriel tem mão para a terra. A terra responde para ele de um jeito que não responde para mim. E qual é o dom do Senhor, então? Maria Clara perguntou. Reconhecer o dom nos outros, o velho respondeu com um sorriso enigmático. Na segunda semana, Maria Clara já se sentia parte da rotina da casa. Acordava cedo, ajudava Albertino na cozinha e na produção de queijos, cuidava da horta. À tarde, quando o sol estava mais forte, sentava na varanda com um livro que tinha achado na estante da sala. Foi numa dessas tardes que Gabriel se juntou a ela. Tinha terminado o trabalho mais cedo e chegou na varanda com 2 garrafas de refrigerante gelado. Posso? Ele apontou para a cadeira de balanço ao lado. Claro. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas balançando suavemente, o som das cigarras preenchendo o ar quente da tarde. Posso te perguntar uma coisa? Gabriel finalmente disse. Maria Clara tensionou. Depende da pergunta. Nada sobre antes. Eu só queria saber o que você está lendo. Ela relaxou e mostrou a capa do livro. É sobre astronomia. Achei na sua estante.
Ah, esse era meu quando eu era adolescente. Ele sorriu nostálgico. Eu queria ser astrônomo quando era criança. Ficava horas olhando para o céu, tentando identificar constelações. E por que não foi? Gabriel deu de ombros. A vida te leva para outros caminhos às vezes. Fui fazer administração porque parecia mais prático. Consegui o emprego no banco, casei. Ele pausou. Daniela achava que astronomia era perda de tempo, coisa de criança, ela dizia. Mas você ainda gosta? Ainda adoro. Seus olhos brilharam. Sabe o que eu mais sinto falta da cidade? Absolutamente nada. Mas sabe o que eu mais amo daqui? O céu à noite. Na cidade, com toda a luz, você mal vê as estrelas. Aqui, ele fez um gesto amplo. Aqui você vê o universo inteiro. Deve ser lindo. É. Você já olhou o céu daqui à noite? Ainda não. Eu fico no quarto depois que escurece. Gabriel a olhou com compreensão. Eu entendo. Mas se algum dia você quiser, eu posso te mostrar. As constelações, os planetas. Júpiter está visível agora. E com o binóculo do papai dá até para ver as luas. Eu gostaria disso. O sorriso que ele deu fez algo estranho acontecer no peito de Maria Clara. Algo quente e assustador ao mesmo tempo. Eles conversaram pelo resto da tarde. Gabriel falou sobre o divórcio, sobre como Daniela tinha ficado cada vez mais crítica, cada vez mais distante. Como ele tinha tentado ser o que ela queria, mas nunca era suficiente. No final, ela me deu um ultimato. Ou eu ficava na cidade e aceitava a promoção que ia me fazer viajar metade do ano, ou era o fim. E eu escolhi vir para cá. Escolhi meu pai, a fazenda. E ela disse que eu tinha escolhido ser um fracassado. Você não é um fracassado, Maria Clara disse com firmeza. Você é um homem de caráter que escolheu cuidar da família. Isso não é fracasso, isso é honra. Gabriel a olhou por um longo momento, algo intenso passando por seus olhos. Obrigado por dizer isso. Às vezes eu fico pensando se ela estava certa. Se eu sou simples demais, sem ambição suficiente. Simples não é defeito, Maria Clara repetiu as palavras que tinha dito antes. Simples é precioso. Simples é real. E depois de viver anos na mentira, ela parou percebendo que estava revelando demais. Você pode falar, sabe? Gabriel disse suavemente. Se quiser, não vou julgar. Maria Clara olhou para as próprias mãos. Os hematomas já estavam amarelados, quase sumindo. Ele era tudo que não era simples. Charme, dinheiro, poder. No começo, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Rodolfo Mendes, o fazendeiro mais rico da região, tinha me escolhido. Eu, a filha do mecânico. Ele me cobriu de presentes, de atenção, de promessas. Ela deu uma risada amarga, e eu acreditei em todas. Quando começou? A violência? 3 meses depois do casamento. Eu tinha ido visitar minha mãe sem avisar ele. Quando voltei, ele estava esperando. Disse que eu tinha sido desrespeitosa. Que esposa dele pede permissão? E então, ela tocou o próprio rosto instintivamente. Foi a primeira vez. E eu perdoei. Achei que era culpa minha. Ele me convenceu de que era. Gabriel cerrou os punhos, a mandíbula apertada. Foi piorando? Sempre piora. Ele me isolou da minha família, dos meus amigos. Me convenceu de que eu era burra, feia, gorda, que ninguém mais me quereria. E eu comecei a acreditar. Maria Clara sentiu as lágrimas virem. Tem dias que eu ainda acredito. Olha para mim, Gabriel pediu. Quando ela olhou, ele continuou. Nada disso é verdade. Você não é burra, você é inteligente. Aprende rápido, faz perguntas certas. Você não é feia, você é bonita. E você não é gorda. Você estava passando fome quando chegou aqui. Gabriel. E o mais importante, você é forte. Mais forte que ele. Porque você teve coragem de sair, de dizer não. Quantas mulheres conseguem fazer isso? As lágrimas correram livres agora, mas eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de ser vista, de ser valorizada. Obrigada, ela sussurrou. De nada. Gabriel estendeu a mão hesitante e quando ela aceitou, ele a segurou com firmeza. E eu vou te proteger. Enquanto você estiver aqui, enquanto eu respirar, ninguém vai te machucar de novo.
Foi naquele momento, com a mão dele segurando a dela, que Maria Clara percebeu. Estava se apaixonando, e isso era absolutamente aterrorizante. Os dias seguintes foram uma mistura de felicidade tentativa e culpa. Maria Clara se pegava sorrindo quando Gabriel aparecia, então se repreendendo. Ela mal tinha saído de um casamento abusivo. Não tinha direito de sentir essas coisas. Não tão cedo. Mas o coração não pede permissão. Gabriel também estava mudado, mais atento, mais presente. Sempre encontrava desculpas para estar perto dela. Ajudando na cozinha mesmo sem precisar, consertando coisas que não estavam quebradas, sentando na varanda mesmo quando tinha trabalho. Albertino observava tudo com um sorriso discreto, mas não comentava nada. Foi numa tarde de tempestade que tudo mudou. Maria Clara estava na varanda observando as nuvens escuras se aproximarem quando Gabriel apareceu correndo. A lenha! Esqueci de cobrir a lenha! Eu ajudo! Eles correram juntos até os fundos da casa, onde uma pilha enorme de lenha ficava descoberta. A chuva começou a cair em gotas grossas enquanto eles puxavam a lona. Segura essa ponta! Gabriel gritou sobre o barulho da chuva. Maria Clara puxou, mas o vento estava forte demais. A lona escapou das mãos dela e voou. Gabriel correu atrás, pegou a lona e quando voltou ambos já estavam encharcados. Eles conseguiram cobrir a lenha no último segundo, antes da chuva virar dilúvio. Ficaram ali, ofegantes, molhados até os ossos, olhando um para o outro. E então Gabriel começou a rir. Uma risada grande, livre, alegre. E Maria Clara se viu rindo também, pela primeira vez em anos. Rindo de verdade, sem medo, sem se segurar. A chuva caía forte, tamborilar no telhado de zinco do depósito. Eles estavam protegidos ali, debaixo do pequeno alpendre, tão perto que Maria Clara podia sentir o calor do corpo dele, apesar da chuva fria. Você está tremendo, Gabriel notou. Estou bem, mas ele já estava tirando a própria camisa de flanela. Por baixo, tinha uma camiseta, e colocando sobre os ombros dela. Gabriel, você vai pegar frio. Eu estou acostumado. Eles ficaram ali, parados, muito próximos. A chuva criava uma cortina ao redor deles, isolando-os do resto do mundo. Gabriel levantou a mão devagar e afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto de Maria Clara. Maria Clara... Sua voz estava rouca. Eu sei que é cedo. Eu sei que você passou por muita coisa, mas eu preciso te dizer... Não, ela sussurrou. Por favor, não diz. Por quê? Porque se você disser, vai se tornar real. E eu não posso me permitir sentir isso. Não tão rápido. Não depois de tudo. Gabriel colocou a mão no rosto dela, o polegar acariciando gentilmente a bochecha. Tudo bem, eu não vou dizer, mas eu vou te mostrar. E ele a beijou. Foi o beijo mais gentil que Maria Clara já tinha recebido. Não tinha posse, não tinha exigência. Era apenas doce. Pergunta e resposta ao mesmo tempo. Ele a beijou como quem pede licença, como quem agradece, como quem promete. Quando se afastaram, Maria Clara estava chorando de novo. Eu sinto muito, Gabriel disse imediatamente. Eu não devia ter. Não. Ela colocou os dedos nos lábios dele. Não se desculpa. Eu estou chorando porque eu nem sabia que beijo podia ser assim. Eu nem sabia que podia ser tão bonito. Gabriel a puxou para um abraço e ela afundou nele, sentindo pela primeira vez em anos o que era se sentir segura nos braços de um homem. Eu vou ter paciência, ele murmurou contra o cabelo dela. Quanto tempo você precisar? Mas eu preciso que você saiba. O que eu sinto por você é real. E não vai embora. Eu sinto também, ela admitiu numa voz pequena. E isso me apavora. Não precisa ter medo, não de mim. Nunca de mim. Eles ficaram ali, abraçados sob o som da chuva, até que ela começou a diminuir. Quando voltaram para a casa, Albertino estava na cozinha preparando chocolate quente. Olhou para os dois encharcados e sorriu. Cobriram a lenha? Cobrimos, Gabriel confirmou. E alguma coisa no tom dele fez o velho sorrir ainda mais. Ótimo!
Agora vão tomar banho quente antes de pegarem pneumonia. Naquela noite, Maria Clara mal conseguiu dormir. O beijo de Gabriel tinha acordado algo dentro dela. Algo que Rodolfo tinha tentado matar, mas não conseguiu. Esperança. Possibilidade de um futuro diferente. Ela estava quase pegando no sono quando ouviu o telefone tocar. 1, 2, 3 vezes. A voz de Albertino atendendo sonolenta. Então um silêncio. E depois, não, senhor. Não tem nenhuma Maria Clara aqui. O sangue de Maria Clara congelou. Ela se sentou na cama, o coração disparado. Eu disse que não conheço nenhuma Maria Clara. E mesmo se conhecesse, não ia falar com o senhor a essa hora da noite. Boa noite. Passos no corredor. Batida suave na porta dela. Maria Clara, você está acordada? Ela abriu a porta. Albertino estava em pijama, o rosto preocupado. Era ele? Era. Perguntando se você estava aqui. Eu neguei, mas ele sabe. Maria Clara sentiu o pânico subir. Ele descobriu. Eu preciso ir embora. Agora. Calma, filha. Ninguém vai lugar nenhum no meio da noite. Gabriel apareceu no corredor esfregando os olhos. O que aconteceu? Rodolfo ligou. Albertino explicou. Ele está procurando ela. A expressão de Gabriel endureceu. Deixa ele vir. Gabriel, você não entende. Maria Clara começou. Eu entendo perfeitamente. Ele é um homem rico e poderoso que acha que pode fazer o que quer. Mas aqui é nossa casa, nossa terra, e ele não tem poder nenhum aqui. Ele tem amigos, políticos, policiais, juízes. E nós temos a verdade. Gabriel colocou as mãos nos ombros dela. E vamos lutar juntos? Albertino assentiu. Filho tem razão. Amanhã de manhã vamos na cidade. Registramos um boletim de ocorrência. Pedimos medida protetiva. Tudo certinho, tudo legal. Vocês não entendem quem ele é. Maria Clara insistiu, desesperada. E você não entende quem nós somos, Gabriel retrucou. Nós não vamos te abandonar. Não vamos deixar que ele te leve. Se ele vier aqui, vai ter que nos passar por cima. Maria Clara olhou para os dois homens, o pai e o filho, e viu a determinação nos olhos deles. Pela primeira vez, pensou que talvez, apenas talvez, ela tivesse uma chance. Obrigada, ela sussurrou. Agora tenta dormir, Albertino disse. Eu vou ficar acordado. Se ele aparecer aqui hoje, vai me encontrar. Mas Rodolfo não apareceu naquela noite. Ele apareceu 3 dias depois, ao meio-dia, quando o sol estava alto e testemunhas eram fáceis de encontrar. Maria Clara estava na varanda ajudando Albertino a embalar queijos quando ouviu o som de carros. Não um carro, vários. Ela se levantou, o coração disparado, e viu a procissão chegando pela estrada de terra. Uma caminhonete preta na frente, 2 outras atrás. Vidros escuros, cromadas, brilhando ao sol. Pai! Gabriel saiu correndo do curral. Fica com ela, eu vou ver o que ele quer. Mas antes que ele chegasse à porteira, os carros pararam e as portas se abriram. Rodolfo Mendes desceu da caminhonete da frente como um rei descendo de uma carruagem. Alto, bonito de uma forma predatória, terno caro apesar do calor. 2 homens grandes desceram com ele, capangas, claramente. Maria Clara! A voz dele ecoou pela fazenda. Maria Clara, eu sei que você está aí. Sai agora! Maria Clara se encolheu atrás de Albertino, o corpo inteiro tremendo. Ela conhecia aquele tom. Conhecia bem demais. Gabriel plantou os pés na frente da porteira. Sai da minha propriedade. Rodolfo o olhou como se olhasse um inseto. Garoto, você não quer se meter nisso. Eu só vim buscar o que é meu. Ela não é sua. Ela não é propriedade de ninguém. Ela é minha esposa. Ela é uma mulher livre que escolheu sair de um casamento abusivo. A máscara de civilidade de Rodolfo escorregou por um segundo, mostrando a raiva por baixo. Abusivo? Ela te contou isso? E você acreditou na palavrinha da vadia? Gabriel deu um passo à frente, os punhos cerrados. Cuidado com as palavras. Já o quê? Você vai fazer o quê, caipira? Rodolfo sorriu cruel. Olha para você, olha para mim, eu tenho mais dinheiro no bolso do que você vai ver na vida inteira.
Eu conheço gente que pode acabar com você com um telefonema. Dinheiro não compra decência. Rodolfo riu, uma risada alta e zombeteira. Então olhou para Maria Clara na varanda. Maria Clara, vem aqui agora. Você já causou confusão demais. Ela não vai, Albertino disse, se colocando na frente dela. Ah, o velhinho também. Que tocante. Rodolfo fez um gesto para os capangas. Busquem ela. Os dois homens avançaram, mas Gabriel se colocou no caminho. O primeiro capanga o empurrou e Gabriel revidou com um soco que acertou em cheio o queixo do homem. Ele caiu. O segundo capanga era maior, mais rápido. Ele agarrou Gabriel e os dois começaram a lutar. Maria Clara gritou quando viu o capanga dar uma joelhada no estômago de Gabriel, derrubando-o. Não, parem! Ela desceu correndo da varanda. Maria Clara não. Albertino tentou segurar, mas ela se soltou. Rodolfo a agarrou pelo braço assim que ela chegou perto, os dedos cravando dolorosamente na pele. Ah, finalmente! Vamos embora, agora! Me solta! Você é minha propriedade. Ele começou a arrastá-la. Gabriel se levantou cambaleante e se jogou em cima de Rodolfo. Os dois caíram no chão de terra, trocando socos. Maria Clara caiu também, a blusa rasgando. Foi quando os vizinhos começaram a aparecer. A confusão tinha atraído atenção. Seu Joaquim da fazenda ao lado, Dona Rosa do mercadinho, outros curiosos. Polícia! Alguém chama a polícia! Albertino gritou. Rodolfo se levantou, o terno empoeirado, lábios sangrando. Ele olhou ao redor, vendo as testemunhas, e sua expressão mudou. Voltou a máscara de respeitabilidade. Essa vagabunda é minha esposa, ele anunciou alto para todos ouvirem. Essa vagabunda fugiu de casa e está vivendo aqui com esses homens. Vocês sabem o que isso faz dela, não sabem? Murmúrios entre os curiosos, olhares julgadores. Ela não é vagabunda nenhuma. Gabriel rugiu, tentando avançar de novo. Não? Então por que fugiu do marido? Por que está morando aqui com dois homens? Rodolfo cuspiu no chão. Vou te processar, velhinho. Vou tomar essa fazendinha miserável. E você... Ele apontou para Gabriel. Você vai se arrepender de ter tocado em mim. A polícia chegou finalmente, e Rodolfo imediatamente mudou de postura. Respeitoso, civilizado, a vítima. Ele conhecia o sargento. Oliveira, que bom que chegou. Essa gente está retendo minha esposa contra a vontade dela. Mentira, Maria Clara gritou. Ele me batia. Eu fugi porque ele me batia. Olha as marcas no senhor. O policial notou os arranhões em Rodolfo. E ela não tem nada. Porque já faz 2 semanas. Maria Clara mostrou os hematomas amarelados que ainda restavam. Olha aqui. Olha. Ela se machucou fugindo. Rodolfo disse suavemente. Estava tendo um surto. Eu só vim buscá-la para levar para o médico. Ele está mentindo. Mas Maria Clara viu nos olhos do policial. Ele não acreditava nela. Acreditava em Rodolfo, o fazendeiro rico, o homem respeitável. Senhora, a senhora precisa ir com o esposo, o policial disse. Não, não vou. Gabriel se colocou na frente dela de novo. Ela não vai. Ela está sob nossa proteção. Rapaz, não me complica. Isso é assunto de família. Assunto de família? Albertino avançou, furioso. Assunto de família é espancar uma mulher? Rodolfo sorriu sabendo que tinha vencido. Seu Albertino, o senhor vai se arrepender de ter metido o nariz onde não foi chamado. Sua voz era baixa, apenas para o velho ouvir. Essa fazendinha não vai durar muito, isso eu garanto. Ele se virou para o policial. Vamos embora, Oliveira. Não quero mais confusão, mas vou registrar uma queixa contra esses homens. Invasão, sequestro, agressão. Sequestro! Gabriel explodiu. Calma, calma, o policial disse. Vamos todos se acalmar. Senhora, a senhora quer mesmo ficar aqui? Quero, Maria Clara disse, firme apesar do medo. O policial suspirou. Então o senhor Rodolfo não pode obrigar, mas a senhora devia resolver isso civilizadamente. Ainda é casada com ele. Rodolfo olhou para Maria Clara com ódio puro. Você vai se arrepender, todos vocês. Ele entrou na caminhonete. Isso não acabou, nem de longe. Os carros foram embora em nuvem de poeira. Maria Clara desabou nos braços de Gabriel, tremendo.
A multidão de curiosos se dispersou aos poucos, murmurando. Vamos entrar, Albertino disse, a voz cansada. Dentro da casa, Gabriel limpou o lábio partido e abraçou Maria Clara. Está tudo bem. Ele foi embora. Não está tudo bem. Ela o afastou. Vocês ouviram o que ele disse. Ele vai destruir vocês por minha causa. Maria Clara. Não. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou embora. Hoje. Agora. Você não vai a lugar nenhum, Gabriel disse com firmeza. Ele vai tirar a fazenda de vocês. Que tire, Albertino disse, surpreendendo os dois. Pedra e terra não valem mais que uma vida, que vale mais que fazer o que é certo. Seu Albertino... Filha, eu vivi 70 anos nessa terra e aprendi uma coisa. Você pode perder tudo e reconstruir. Mas se você perde sua humanidade, se você vira as costas para quem precisa de ajuda, aí sim você perde tudo de verdade. Maria Clara olhou para os dois homens que tinham se tornado sua família em tão pouco tempo e soube. Não importava o que Rodolfo fizesse, ela nunca mais estaria sozinha. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava. O pior ainda estava por vir. E estava. 2 semanas depois da visita de Rodolfo, Maria Clara acordou com o som de vozes alteradas na sala. Ainda estava escuro lá fora. Ela vestiu o roupão e saiu do quarto, o coração já acelerado. Albertino estava sentado à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos. Gabriel estava de pé, lendo uma carta, o rosto pálido à luz fraca da lâmpada. O que aconteceu? Gabriel levantou os olhos para ela, e Maria Clara viu algo que nunca tinha visto antes. Derrota. Execução de dívida. O banco está cobrando um empréstimo que meu pai nunca fez. Como assim nunca fez? Albertino levantou a cabeça. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. É armação. Tem minha assinatura nos documentos, mas eu nunca assinei isso. Nunca peguei esse dinheiro. É falsificação, Gabriel disse, a voz tremendo de raiva. Tem que ser, mas os documentos parecem legítimos. Reconhecimento de firma, tudo certinho. Rodolfo, Maria Clara sussurrou. Ele fez isso. Com certeza foi ele. Mas como provamos? Ele tem conexões. Pode ter conseguido alguém para falsificar os documentos, para dar autenticidade. Quanto é a dívida? Maria Clara perguntou. Gabriel olhou para o papel, a mandíbula apertada. 300 mil reais, com juros e multas 500 mil. Meu Deus! E temos 30 dias para pagar. Senão... Ele não terminou a frase. Senão perdem a fazenda. Albertino se levantou e foi até a janela, olhando para as terras que sua família cultivava há 3 gerações. Eu sabia que ele ia fazer algo assim, mas não pensei que seria tão rápido. Maria Clara sentiu a culpa esmagar seu peito como uma pedra. Isso é tudo culpa minha. Não é culpa sua, Gabriel disse imediatamente. É sim, se eu não tivesse vindo aqui, se eu não tivesse ficado, nada disso. Então o que você sugere? Gabriel a interrompeu. Que você deveria ter morrido de fome na estrada, que deveria ter voltado para ele para apanhar mais. Eu deveria ter ido embora sozinha, antes que ele fizesse isso. Ele ia fazer de qualquer jeito. Albertino se virou. Homens como Rodolfo não perdoam, não quando o orgulho é ferido. Ele ia me destruir por ter te ajudado. Não importa se você ficasse ou saísse. Mas a fazenda, seu Albertino, essa fazenda é tudo para você. Não, filha. Ele caminhou até ela e segurou suas mãos. Essa fazenda é pedra e terra. Importante, sim, mas não é tudo. Você sabe o que é tudo? Acordar todo dia sabendo que fiz a coisa certa. Sabendo que quando minha Teresa olhar para mim lá do céu, vai estar orgulhosa. Papai. Gabriel engoliu em seco. Meu filho, eu criei você para ser um homem de caráter, para fazer o certo mesmo quando custa caro. E olha você, defendendo uma mulher, protegendo quem precisa. Você acha que eu me arrependo disso? Nunca, nem por um segundo. Maria Clara começou a chorar, as lágrimas caindo silenciosas. Mas o que vamos fazer? Vamos lutar, Gabriel disse. Vamos contratar um advogado. Vamos provar que é fraude.
Eles tentaram. Deus sabe que tentaram. Mas Rodolfo tinha comprado todos os caminhos. O advogado que aceitou o caso era jovem, inexperiente, sem conexões. Os advogados bons, os caros, de repente não tinham tempo. O juiz do caso era amigo pessoal de Rodolfo. As testemunhas que poderiam confirmar que Albertino nunca pegou o dinheiro sumiram ou mudaram de versão. Os dias se arrastaram como uma condenação lenta. Maria Clara via Gabriel ficando cada vez mais desesperado, Albertino cada vez mais resignado. Ela se ofereceu 1000 vezes para ir embora, para voltar para Rodolfo se isso parasse a destruição. Mas eles se recusaram. Se você voltar para ele, ele te mata, Gabriel disse com absoluta certeza. E eu prefiro perder 1000 fazendas do que deixar isso acontecer. No 28º dia, a sentença veio. Execução aprovada. A fazenda seria leiloada em 15 dias. Maria Clara estava na varanda quando viu a procissão de carros chegando de novo. Seu coração afundou, mas dessa vez não era só Rodolfo. Eram oficiais de justiça, o juiz, advogados, testemunhas. Rodolfo desceu do carro com um sorriso de vitória. Seu Albertino, vim pessoalmente trazer as boas notícias. Sua fazenda agora é minha. Vizinhos tinham se juntado, atraídos pela movimentação. Era exatamente o que Rodolfo queria, humilhação pública. O senhor tem 5 dias para sair da propriedade, o oficial de justiça anunciou, sem olhar nos olhos de Albertino. Pode levar objetos pessoais, o resto fica. 50 anos, Albertino disse baixinho. 50 anos trabalhando essa terra. Devia ter pensado nisso antes de se meter com o que não é seu, Rodolfo disse alto para todos ouvirem. Devia ter pensado antes de esconder a esposa de outro homem. Ela não é sua esposa, Gabriel rugiu. Você perdeu esse direito quando levantou a mão para ela. Ela é legalmente minha e vou ter ela de volta. É só questão de tempo. Rodolfo olhou diretamente para Maria Clara. Você pode fugir quanto quiser, querida, mas vai sempre voltar para mim, porque sem mim você não é nada. E agora provei isso. Maria Clara viu a satisfação cruel nos olhos dele. Ele não queria apenas a fazenda. Queria destruir qualquer um que tivesse ousado desafiá-lo. Queria que ela visse o preço da desobediência. Vocês têm 5 dias, o oficial repetiu. Depois vem a polícia. Os carros foram embora. Os vizinhos se dispersaram, alguns com pena, outros com julgamento nos olhos. Maria Clara ouviu os sussurros, bem feito. Não devia ter se metido. Mulher dos outros dá problema. Dentro da casa, o silêncio era sepulcral. Eu vou embora, Maria Clara finalmente disse. Hoje, agora, vou para bem longe, e vocês ficam. Talvez sem mim aqui ele devolva a fazenda. Ele não vai devolver nada, Albertino disse cansado. Isso nunca foi só sobre você. Foi sobre poder, sobre mostrar que ele pode fazer o que quiser. Então o que fazemos? Gabriel se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa de metal velha. Abriu. Dentro tinha dinheiro, não muito. Papai guardou isso a vida inteira, para emergências. 15.000 reais, Albertino disse. Era para ser minha aposentadoria. Não, Maria Clara disse imediatamente. Não vou deixar vocês usarem isso por minha causa. Não é por sua causa, Gabriel corrigiu. É por nós, pelos 3, porque agora somos uma família, Maria Clara. E família não abandona família. Gabriel tem razão. Albertino fechou a caixa. Vamos usar esse dinheiro para recomeçar. Longe daqui. Longe de Rodolfo. Recomeçar como? Tem uma região no interior, a umas 4 horas daqui. Pequenas propriedades rurais, chácaras. Eu conheço um corretor lá. Com 15.000 dá para comprar um pedaço de terra pequeno e começar de novo. Mas a produção de queijo, os contatos, tudo, vamos reconstruir. Gabriel pegou a mão dela. Você, eu e papai, juntos. Maria Clara olhou para os 2 homens que tinham perdido tudo por ela e sentiu algo além de culpa. Sentiu gratidão. Sentiu amor e sentiu pela primeira vez coragem. Então vamos. Os próximos 5 dias foram um turbilhão. Eles empacotaram o que podiam carregar. Roupas, alguns móveis.
As formas de queijo de Albertino, ferramentas. Gabriel vendeu o trator velho para um vizinho. Albertino se despediu da terra com lágrimas nos olhos. Na manhã do 5º dia, eles saíram. Uma caminhonete velha carregada até o teto, 3 pessoas e um futuro incerto. Maria Clara olhou para trás uma última vez e viu Rodolfo chegando, vindo tomar posse da vitória dele. Não olha para trás, Gabriel disse suavemente. Olha para frente. E ela olhou. A propriedade que encontraram era humilde. 3 hectares de terra cansada. Uma casa velha que precisava de tudo, nenhum vizinho próximo. Mas era deles. E estava longe. Bem, Albertino disse olhando ao redor. Já vi pior. Quando? Gabriel riu sem humor. Nunca, mas podia ser pior. Nos primeiros meses, Maria Clara pensou que talvez não conseguissem. O trabalho era brutal. Acordavam às 5 da manhã e trabalhavam até escurecer. Gabriel consertou o telhado, reformou a cerca, preparou o pasto. Albertino montou uma queijaria improvisada num cômodo dos fundos. Maria Clara fazia tudo. Cozinhava, limpava, ajudava na produção, cuidava da pequena horta. O dinheiro acabou rápido. Eles compraram 2 vacas leiteiras, forma de queijo, material básico. Sobrou apenas para a comida do mês. E depois? Maria Clara perguntou uma noite, olhando a conta bancária quase zerada. Depois vendemos queijo, Albertino disse com uma confiança que ela não sabia se era fé ou loucura. E eles venderam. Maria Clara ia na feira da cidade toda sábado com uma caixa de queijos. No começo, ninguém comprava. Ela era a forasteira, a desconhecida. Mas ela persistiu. Ofereceu amostras, contou a história dos queijos artesanais, sorriu apesar do cansaço. No 3º sábado, uma mulher comprou um queijo. No 4º sábado, essa mulher voltou com 3 amigas. No 2º mês, Maria Clara já tinha clientes fixos. Você tem talento para isso, Gabriel disse, contando o dinheiro da semana. Para conversar com as pessoas, para vender, eu só sou honesta. Conto que é feito com amor. E é. Foi numa noite de outubro, 6 meses depois que tinham chegado, que Gabriel a chamou para a varanda. A lua estava cheia, o céu limpo. Lembra que eu prometi te mostrar as estrelas? Lembro, ele apontou. Aquela ali é Órion. Vê as 3 estrelas em linha. É o cinturão. E ali? Ele se moveu atrás dela, guiando seu olhar com o dedo. Ali é Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Maria Clara estava mais consciente da proximidade dele do que das estrelas. Do calor do corpo de Gabriel, do cheiro de sabão e terra limpa. Maria Clara, ele disse baixinho, eu sei que ainda é cedo. Eu sei que você ainda está se curando, mas eu não aguento mais guardar isso. Ele a virou para ele. Eu te amo, e quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Gabriel, não precisa responder agora, só preciso que você saiba. Eu também te amo, ela disse, e foi a primeira vez na vida que disse isso, e foi verdade. Tenho amado você desde aquela tarde na chuva, talvez desde antes. O beijo foi diferente do primeiro. Tinha promessa, tinha futuro, tinha certeza. Casa comigo, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu ainda sou casada, legalmente. Então vamos dar entrada no divórcio, e quando sair você casa comigo. Casa comigo aqui, nessa terrinha humilde, nessa vida simples. Sim, ela riu chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Albertino apareceu na varanda, fingindo que não tinha ouvido tudo. Ah, que coincidência! Eu estava pensando exatamente agora que essa casa precisa de uma festa de casamento. O processo de divórcio foi longo e doloroso. Rodolfo contestou, obviamente. Fez de tudo para arrastar. Mas ele tinha cometido um erro. Tinha ficado tão ocupado destruindo Albertino que tinha esquecido de rastrear para onde eles tinham ido. E na cidade pequena onde estavam agora, ninguém conhecia Rodolfo Mendes. O divórcio saiu 2 anos depois. 2 anos de trabalho duro, de crescimento lento mas constante. A chácara estava produzindo bem. Tinham 5 vacas agora, uma queijaria de verdade, e Maria Clara tinha conquistado não só a feira, mas 3 restaurantes da região que compravam queijo regularmente.
Casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade. Maria Clara usou um vestido branco simples que ela mesma costurou. Gabriel usava calça jeans nova e camisa branca. Albertino chorou do começo ao fim. Teresa ia amar você, ele disse para Maria Clara, abraçando-a depois da cerimônia. Ia amar você como uma filha. Eu também a amaria, seu Albertino. Me chama de pai, por favor. Seria uma honra. E ela chorou também. A vida continuou, simples, mas cheia. Não tinham luxo, mas tinham paz. Não tinham abundância, mas tinham suficiente. E tinham amor, tanto amor, que às vezes Maria Clara acordava de noite só para ter certeza de que não era sonho. O negócio continuou crescendo. No terceiro ano, contrataram o primeiro ajudante, um rapaz jovem da cidade. No quarto ano, construíram uma queijaria maior. E então, no início do quinto ano, Maria Clara descobriu que estava grávida. Um bebê, Gabriel sussurrou, as mãos no ventre ainda plano dela. Nosso bebê. Estou com medo, ela admitiu. De quê? De não saber ser mãe, de passar para ele as coisas ruins que carrego. Você vai ser uma mãe incrível, porque você sabe o que é sofrer. Então, vai saber proteger. Você sabe o que é sentir medo, então vai saber dar segurança. Miguel nasceu numa tarde de verão pequeno e perfeito. Quando Albertino segurou o neto pela primeira vez, suas mãos trêmulas acariciando a cabecinha, ele sussurrou: Deus restaura o que o inimigo roubou. E foi verdade. Porque a cada ano a chácara prosperava um pouco mais, não do dia para a noite, não magicamente, mas com trabalho honesto, produtos de qualidade e uma reputação que crescia boca a boca. No sexto ano, conseguiram comprar o lote vizinho, dobrando o tamanho da propriedade. No sétimo ano, reformaram a casa completamente. No oitavo, nasceu Sofia, uma menina de olhos enormes que roubou o coração de todos. No décimo, nasceu Samuel, o caçula barulhento que mantinha todos alerta. Albertino envelheceu, mas feliz. Passava os dias brincando com os netos, ensinando Gabriel a arte dos queijos, sentando na varanda recontando histórias da fazenda antiga. Ele nunca demonstrou rancor. Nunca falou mal de Rodolfo. Apenas agradecia a Deus pelo que tinha. Maria Clara se transformou. A mulher quebrada que tinha chegado com fome na fazenda Santa Rita não existia mais. No lugar, havia uma mulher forte, confiante, que ria alto, que abraçava os filhos com liberdade, que não tinha mais medo de sombras. Você mudou, Gabriel disse uma noite, 10 anos depois de tudo. Mudei? Você brilha agora. Sempre foi bonita, mas agora você brilha por dentro. É porque sou feliz. Feliz de verdade. Eu nem sabia que dava para ser assim. Foi numa tarde comum, com Maria Clara embalando queijos na varanda, enquanto as crianças brincavam no quintal, que ouviram a notícia no rádio. Rodolfo Mendes, conhecido fazendeiro e empresário da região de São José do Prata, foi preso hoje pela Polícia Federal em operação contra esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. Segundo investigadores, Maria Clara parou, o queijo no ar. Gabriel apareceu na porta da queijaria. Você ouviu? Ouvi. Eles se olharam. Maria Clara esperou sentir algo. Vitória, satisfação, raiva. Mas o que sentiu foi apenas vazio. E depois, pena. Ele perdeu tudo, ela disse baixinho. Ele sempre ia perder, Gabriel respondeu. Homens como ele sempre perdem no final, porque constroem sobre mentiras, sobre poder roubado, e isso não sustenta. Eu não sinto raiva, nem devia. Ele já não tem poder nenhum sobre você. E era verdade. Maria Clara olhou ao redor, para a casa bonita que tinham construído, para os filhos brincando livres, para o homem que amava, para o pai de coração que dormia à cesta na cadeira de balanço. Olhou para a queijaria que era o orgulho deles, para o pequeno império que tinham erguido com suor e fé. Rodolfo não tinha tirado nada dela, no final tinha dado, tinha-a forçado a sair, a encontrar os homens que realmente importavam, a descobrir quem ela era de verdade. Obrigada, Deus, ela sussurrou. Os anos continuaram passando. Miguel cresceu forte, inteligente, gentil como o pai.
Sofia cresceu falante, decidida, protetora dos irmãos. Samuel cresceu alegre, curioso, mantendo todos sorrindo. Albertino faleceu aos 83 anos, dormindo na cadeira que tanto amava, cercado de família. Seu último sussurro foi: Teresa, eu te encontrei. No funeral, meio cidade apareceu. O homem simples que tinha recomeçado do zero tinha tocado mais vidas do que imaginava. Ele foi meu herói, Gabriel disse no discurso. Não porque era rico ou poderoso, mas porque era bom, porque escolhia o certo mesmo quando custava tudo. Maria Clara segurou a mão dele, as crianças ao redor, e soube. A verdadeira herança de Albertino não era terra ou dinheiro. Era caráter, era amor, era a família que ele tinha ajudado a construir. E agora, 10 anos depois do funeral, 15 anos depois daquele dia que ela tinha batido com fome numa porteira, Maria Clara estava na varanda da casa. Não mais uma chácara humilde, mas uma propriedade próspera. A produção de queijo tinha crescido tanto que agora forneciam para redes de supermercado. Tinham funcionários, uma marca registrada, prêmios de qualidade. Mas nunca tinha perdido a essência. Queijo artesanal, feito com amor, receita de família. Gabriel estava ao lado dela, grisalho nas têmporas, mas ainda forte. Os filhos, já adolescentes, ajudavam no negócio. A vida era boa, não perfeita, mas verdadeira. Mãe, Sofia chamou da queijaria. Tem alguém na porteira. Maria Clara levantou, o coração acelerado por um segundo. Velhos medos às vezes voltavam em momentos inesperados, mas Gabriel tocou seu ombro. Eu vou. Não, eu vou. Ela caminhou até a porteira e viu uma mulher, jovem, talvez 25 anos. Roupas sujas, cabelo desgrenhado, rosto machucado, olhos vazios de quem tinha visto coisas demais. Por favor, a mulher sussurrou. Eu só preciso de comida. Eu posso trabalhar, posso fazer qualquer coisa. Só preciso... Maria Clara abriu a porteira antes que ela terminasse. Entre, querida. Aqui você está segura. A mulher começou a chorar, o corpo inteiro tremendo de alívio. Tem alguém me procurando. Meu marido, ele é perigoso. Não tem problema. Você vai ficar aqui quanto tempo precisar. Maria Clara passou o braço pelos ombros dela. Vamos te dar comida, um banho quente, uma cama, e amanhã conversamos sobre o resto. Por quê? Por que está me ajudando? Maria Clara sorriu, lágrimas nos olhos. Porque alguém me ajudou uma vez, no dia que eu mais precisava, e mudou minha vida inteira. Ela guiou a mulher até a casa. Gabriel estava na porta e, quando viu a cena, apenas assentiu. Sabia exatamente o que Maria Clara estava fazendo. Sofia, põe água para esquentar para o banho. Miguel, prepara o quarto de hóspedes. Samuel, vê se tem aquela sopa que sobrou do almoço. Os filhos se moveram sem perguntas. Tinham crescido vendo os pais ajudarem pessoas. Era parte de quem eram. Enquanto a mulher comia na cozinha pequenas colheradas trêmulas, Maria Clara ficou na varanda olhando a terra que era delas. O céu estava ficando cor de laranja com o pôr do sol. Pássaros voltando para os ninhos. Vacas mugindo tranquilas no pasto. Gabriel se juntou a ela. Você acha que vamos passar por tudo de novo? O ex dela vir atrás causar problema? Talvez. Provavelmente. Mas vamos lidar com isso quando acontecer. Você não tem medo? Maria Clara pensou. Pensou em quem ela tinha sido. A mulher com fome batendo numa porteira desesperada, quebrada. Pensou em quem ela era agora. Mãe, esposa, empresária, mulher livre. Não tenho medo. Porque aprendi que as coisas que realmente importam não podem ser tiradas de mim. Eles podem tirar terra, dinheiro, propriedade, mas não podem tirar amor, não podem tirar família, não podem tirar quem eu escolhi ser. E quem você escolheu ser? Alguém que abre a porta, sempre. Gabriel a abraçou por trás, o queixo descansando no topo da cabeça dela. Eu te amo, desde aquela primeira manhã quando te vi na varanda do meu pai, com medo, mas tentando ser forte. Eu te amo também, por ter me visto quando eu estava invisível, por ter me protegido quando eu estava vulnerável, por ter ficado quando eu só causava problema.
Você nunca foi problema. Foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o sol se punha. Lá dentro, uma mulher assustada comia em segurança pela primeira vez em quem sabe quanto tempo. Mais tarde, Maria Clara conversaria com ela. Dividiria sua própria história, ofereceria o que tinha aprendido sobre recomeçar, porque era isso que faziam agora. Abriam portas, ofereciam pão, davam esperança. A vida tinha ensinado Maria Clara que às vezes Deus precisa tirar tudo de nós para nos dar o que realmente precisamos. Ela tinha perdido tudo, casa, segurança, até a própria dignidade. Mas tinha ganhado muito mais. Tinha ganhado liberdade, tinha ganhado amor verdadeiro, tinha ganhado uma família que escolheu, não que foi forçada a aceitar, e tinha ganhado propósito, ser para outros o que Albertino e Gabriel tinham sido para ela. Mãe, Miguel chamou da porta. A senhora quer que eu mostre o quarto para a moça? Vou eu mesma, filho, obrigada. Maria Clara entrou e encontrou a mulher terminando a sopa, os olhos ainda assustados, mas um pouco mais vivos. Como você se chama? Júlia. Júlia, eu sou Maria Clara. Vem, vou te mostrar onde você vai dormir. Amanhã conversamos melhor. Hoje você só precisa descansar. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa acreditar que vai ficar tudo bem. Porque vai. Pode não parecer agora, mas vai. Ela levou Júlia até o quarto, o mesmo quarto onde ela tinha dormido naquela primeira noite na fazenda Santa Rita. Móveis que Gabriel tinha trazido quando deixaram a fazenda antiga. Deixou Júlia sozinha e voltou para a varanda. A noite tinha caído completamente agora. O céu estava cheio de estrelas, milhões delas, brilhando como promessas. Lembra quando você me mostrou as estrelas pela primeira vez? Maria Clara perguntou a Gabriel. Lembro. Você estava com medo de sair de noite. E você me mostrou que a escuridão não é assustadora quando você sabe olhar para a luz. E você olhou. Você sempre olhou para a luz, Maria Clara. Mesmo quando estava no escuro mais profundo. Ela se aninhei nos braços dele, segura, amada, completa. Lá dentro, Júlia provavelmente estava deitada na cama, processando tudo. Amanhã acordaria com medo, depois com esperança. Levaria tempo até acreditar que estava realmente segura. Maria Clara sabia por que tinha vivido isso, mas Júlia ia conseguir. Porque tinha achado a porta certa, e do outro lado dessa porta tinha gente disposta a ajudar, a proteger, a acreditar. Exatamente como tinha acontecido com Maria Clara 15 anos atrás. O ciclo se fechava. A mulher que tinha sido salva, agora salvava. A que tinha recebido pão agora oferecia pão. A que tinha encontrado abrigo agora abrigava. E em algum lugar, Maria Clara tinha certeza. Albertino sorria. Obrigada, pai. Ela sussurrou para o céu estrelado. Por ter aberto a porta. Por ter me ensinado que amor é ação, não só palavra. Por ter me mostrado quem eu podia ser. Uma estrela cadente cruzou o céu, breve, mas brilhante. Ele ouviu, Gabriel disse. Eu sei. Eles entraram para casa, verificaram os filhos, apagaram as luzes. Antes de dormir, Maria Clara foi até a janela e olhou mais uma vez para a terra que era deles. Terra conquistada com trabalho honesto, regada com suor e fé, abençoada por um Deus que restaura. Não era a fazenda grande que Albertino tinha perdido. Era menor, mais simples, mas era deles, verdadeiramente deles. E nenhum Rodolfo Mendes do mundo poderia tirar isso, porque o que realmente importa, amor, família, caráter, propósito, isso ninguém tira. Isso você carrega dentro. E isso transforma qualquer pedaço de terra, por menor que seja, em lar. Maria Clara sorriu no escuro, sentindo Gabriel se acomodar ao lado dela na cama. Pensou na mulher que tinha sido, com fome, quebrada, vazia. E na mulher que era agora, saciada, inteira, transbordando. A jornada tinha sido longa, dolorosa. Custou caro a todos que amava, mas valeu cada lágrima, cada sacrifício, cada passo na estrada de terra poeirenta que a levou até aqui. Porque às vezes, pensou ela antes de adormecer,
Você precisa perder o caminho para encontrar o lar. E ela tinha encontrado o dela. Finalmente, verdadeiramente, tinha encontrado. E nunca mais estaria perdida. Fim. Eu bati na porta com as mãos vazias, fome no corpo, medo na alma, marcas no rosto, dor escondida. Não sabia se alguém ia me escutar. Fugi da noite, corri da escuridão, procurei abrigo, pedi compaixão, um pedaço de pão, um pouco de paz, alguém que acreditasse que eu posso mais. E alguém abriu a porta pra mim, me deu abrigo quando estava no fim, me mostrou que existe amor de verdade, que ainda há bondade nessa humanidade. E Deus restaura o que foi quebrado, transforma a dor em um novo chamado. Às vezes tira tudo pra nos dar o essencial, o amor verdadeiro, a paz celestial. Do zero eu recomeço, com fé eu construo cada tijolo erguido, com suor e orgulho. A terra é pequena, mas o coração é grande, e junto com os meus eu vou adiante. Mas o inimigo veio pra destruir, quis arrancar o que consegui construir. Tomou a terra, levou o que plantei, mas não levou a fé que eu conquistei. Pode tirar a casa, o chão, a raiz, mas não tira de mim o que me faz feliz. Família unida, amor verdadeiro, isso ninguém rouba, isso é pra vida inteira. E Deus restaura o que foi quebrado, transforma a dor em um novo chamado. Às vezes tira tudo pra nos dar o essencial, o amor verdadeiro, a paz celestial. Do zero eu recomeço, com fé eu reconstruo. Cada dia é bênção, cada passo é um fruto. A chácara é simples, mas transborda de amor. E o que eu recebi, agora eu sou doador. Hoje eu abro a porta pra quem tá perdido, ofereço pão pra quem chegou ferido, porque eu sei a dor de bater e esperar. Eu sei o que é sentir que ninguém vai te ajudar, mas sempre há uma porta, sempre há uma mão, sempre há esperança, sempre há redenção. A fome me trouxe até aqui, o amor me fez renascer, e hoje eu sei que às vezes perder é aprender a vencer.